boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online, que Deus possa te abençoar enquanto você está aqui, né, assistindo o nosso culto, nos prestigiando nessa noite. Eu já peço que desde já você compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais, esta mensagem que faz parte dessa série de mensagens que nós temos trabalhado ao longo deste mês de outubro, onde temos falado sobre reconstrução, a partir da história da vida de Neemias e aqueles ensinamentos que nós podemos então extrair da vida deste homem, que é um homem, um ser humano como eu e você, com suas falhas, com os seus medos, mas que tem muito a nos ensinar a partir de uma vida de devoção a Deus. E então, quando começamos essa série de mensagens, começamos falando sobre ruínas e recomeço. Quando diante de uma cena, de um cenário ou de uma situação de adversidade, onde as coisas, os nossos sonhos, os nossos planos parecem estar arruinados, Deus nos chama a enxergar um recomeço. Entendemos também de que esse recomeço exige de nós duas coisas muito importantes e que nós aprendemos a partir da vida de Neemias, que é a dependência de Deus e a capacidade de planejar. E nessa noite eu quero então convidar você, chamar você a refletir sobre lidando com a oposição. No seminário nós aprendemos que sempre que nós formos iniciarmos um sermão, é importante que nós venhamos a falar, dar a boa notícia e começarmos de maneira festiva, de maneira alegre, mas nessa noite eu não tenho como fazer diferente. Eu preciso falar com você sobre como lidar com a oposição, porque nós tendemos, por vezes, a romantizar a vida cristã. Achamos que a vida cristã é como alguns contos, aqueles contos de fada. Era uma vez e depois termina com viveram felizes para sempre. É bem verdade que nós não vamos viver felizes para sempre, nós vamos viver felizes durante toda a eternidade. É bem verdade que nós não somos chamados a desfrutar da felicidade, porque entendemos que a felicidade ela é temporal, ela tem a ver com a circunstância. Nós somos o povo que é chamado para desfrutar da alegria. Alegria, inclusive, que o próprio Neemias vai dizer que é a nossa força. Precisamos, então, recuperar, recobrar a alegria de quem foi salvo por Cristo e tem a convicção de que passará e desfrutará da plenitude de uma eternidade alegre. Mas o fato nessa noite que eu quero convidar você a pensar é que diante das ruínas e dos recomeços, diante da dependência de Deus e do planejamento do homem, é importante que eu e você tenhamos plena consciência de que nessa caminhada, para aquilo que Deus nos chamou neste tempo a reconstruir, que nós iremos lidar com oposição. Vivemos num tempo hoje onde muitos de nós estão se opondo uns aos outros, seja por questões filosóficas, políticas, ideológicas, mas vivemos num tempo onde infelizmente, nos tornamos opositores daqueles que nós deveríamos ser cooperadores. Mas o fato, então, é que na história de Neemias, na trajetória de Neemias, nós percebemos que a oposição é presente. Na verdade, não apenas na história de Neemias, mas na história de todo homem, de toda mulher de Deus, do próprio Cristo, é necessário que tenhamos a ciência de que enfrentaremos oposição. Então, a questão não é se ela vai acontecer. O fato é quando ela vai acontecer. Quando a oposição, quando eu tiver que lidar com opositores, como eu devo reagir? E é isso então que nós vamos nessa noite pensar, e eu quero trazer aqui então 5 princípios, 5 lições a respeito dessa temática, lidando com a oposição. E eu quero convidar então mais uma vez, você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias e manter a sua Bíblia aberta nesse livro, porque nós vamos perceber que esta oposição, ela não se dá tão somente em um momento da história, mas ela é algo que é constante. Então mantenha a sua Bíblia aberta e nesse momento abra em Neemias capítulo 2, versículo 17 ao 20. Neemias capítulo 2, do versículo 17 ao 20. Eu vou ler aqui na minha versão, que é NVT, Nova Versão Transformadora, e você pode acompanhar aí na sua versão.
Diz assim a palavra de Deus: Mas então eu lhes disse: Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: Sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo, e perguntaram: O que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: O Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. O primeiro princípio, ainda que um tanto quanto óbvio, que eu preciso compartilhar com você nessa noite, é o seguinte: quando o plano se torna público, a oposição se torna imediata. Quando o plano se torna público, a oposição se torna imediata. Nós percebemos e aprendemos, dentre as muitas lições que estamos extraindo da vida de Neemias, de que uma delas é que em alguns momentos ao longo da jornada, ao longo desse processo de reconstrução, é preciso planejar grande, mas agir discretamente, até que possamos discernir o momento onde aquele plano que Deus colocou no nosso coração, aquele sonho, aquele projeto, ele possa vir a se tornar público. Então, houve um momento aqui que Neemias discerniu de que era então o tempo de tornar o plano que Deus havia revelado no secreto para ele, para que ele tornasse então isso público. E assim ele faz. Mas acontece que, quando ele torna o plano público, a oposição se torna imediata. Você certamente já deve ter vivido a experiência de talvez sonhar em fazer uma prova, um concurso, ou até mesmo em talvez trilhar determinada profissão, determinada carreira, e você está ali estudando, buscando mais informações sobre aquele sonho, sobre aquele projeto, e chega um momento então que você compartilha com alguém. Você compartilha talvez com um familiar, com um amigo, e naquele mesmo instante você está cheio de alegria, cheio de ânimo, cheio de vigor, e você compartilha com aquela pessoa, e aquela pessoa vem como que com um balde de água fria, e fala: olha, isso não é para você. Olha, você não acha que está sonhando muito? Olha, cuidado, que quanto mais alto o sonho, maior a queda. Você já ouviu frases como essa? Pessoas que são especialistas em desanimar. Pessoas que são especialistas em tirar o crédito, descredibilizar o sonho que Deus está colocando no seu coração. Com Neemias não é diferente. Há um dito popular, de que um é bom, um é pouco, dois é muito, três é demais. E Neemias, então, ele não lida com uma pessoa fazendo oposição, ele não lida com duas pessoas fazendo oposição, mas ele lida com três pessoas de certa influência naquele lugar e que estão agora se opondo ao projeto que ele está apresentando àquele povo. Neemias enfrenta a oposição. Quando o plano se torna público, a oposição se torna imediata. Entenda isso. Você, diante do sonho que Deus está colocando no seu coração, diante dos sonhos que no último domingo nós pensamos aqui, e Deus tocou no seu coração de tal maneira que convidou você a retirar da gaveta, a quem sabe buscar na lixeira aquele sonho que você já havia desistido. Deus então ele te convoca a planejar juntamente com Ele, para que você possa alcançar o objetivo desejado, para que você possa alcançar o sucesso. Mas ele também já te avisa: olha, haverá oposição. E como nós lidaremos com essa oposição? E é interessante que quando nós olhamos para a oposição que está diante de Neemias, nós percebemos que isso não é um privilégio dele. Como eu disse, todo homem, toda mulher de Deus, que se dispõe a realizar o projeto de Deus no mundo, para o seu tempo, para a sua geração, será vítima de oposição, de perseguição. E não foi diferente com o próprio Cristo. João, no seu evangelho, vai nos descrever o seguinte: João capítulo 5, a partir do verso 39 ao 44, vai nos dizer assim:
Resposta de Jesus aos fariseus e escribas da época. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Jesus Cristo sofreu forte oposição. E agora, há algo em comum acerca dos nossos opositores. Os nossos opositores, eles partiram de características comuns. A primeira, assim como nós vemos aqui na história de Neemias, e assim como nós podemos perceber também na narrativa acerca do ministério de Jesus, os momentos que Jesus enfrentou enquanto aqui esteve presente, nós percebemos que os seus opositores, embora em contextos diferentes, embora em tempos diferentes, eles partilham de características comuns. A primeira é, os nossos opositores estão mais próximos do que nós imaginamos. Os nossos opositores não são necessariamente pessoas que estão distantes de nós. Inclusive em tempos como esse, onde cada dia mais nós vivemos mergulhados nas redes sociais, é possível que os nossos opositores também sejam os nossos seguidores. Pessoas que nos seguem nas redes sociais, mas que nos seguem não por uma admiração, mas por um profundo ódio, por um profundo rancor, e que se opõe a tudo aquilo que nós fazemos. É aquela pessoa que te segue, você, minha irmã, que está nos assistindo, e aí você posta lá aquela foto linda, você não pode agora vir para o culto presencial ainda, mas você vai lá, se embeleza toda, coloca aquele vestido lindo para assistir o culto da sua casa. E você vai lá e tira uma selfie. E aquela pessoa, ela te segue justamente para falar que aquele vestido não cabe em você, ou de que aquele vestido não combinou com a sua maquiagem. Isso que hoje nas redes sociais é chamado de haters. Aquelas pessoas que nos odeiam, pessoas que assim como no contexto aqui, como nós estamos lendo, são os opositores. Então, os opositores estão próximos de nós. Aquelas pessoas que serão usadas como instrumento de oposição para a sua vida estão mais próximas do que você imagina. A segunda questão muito interessante é, os opositores têm o interesse direto e explícito de que não haja uma reconstrução. No caso de Neemias, esses três homens, Sambalate, Gésem e Tobias, eles tinham interesse de que Jerusalém não fosse reconstruída, de que os muros de Jerusalém não fossem reconstruídos, de que aquela cidade não voltasse a desfrutar de todo o seu potencial. Porque enquanto aquilo gerava uma série de prejuízos e perda para aquele povo, essa perda, essa ruína gerava ganhos para eles. Então eles estavam interessados diretamente de que a reconstrução não ocorresse. De igual modo, quando nós lemos aqui a narrativa que João nos apresenta, diante dessa resposta de Jesus aos escribas e fariseus, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês, os meus opositores, eles não são pessoas desqualificadas. Jesus vai dizer aqui que eles estudam minuciosamente as Escrituras. São pessoas que têm a palavra aqui, mas ainda não conseguem ter essa palavra aqui. A Bíblia vai dizer que nós devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Há muitos que têm a palavra de Deus tão somente na mente, mas essa palavra ainda não chegou no coração. E uma palavra que está na mente e não chega efetivamente ao coração, não causa transformação e, portanto, não faz com que nós nos tornemos agentes de reconstrução. É do coração do homem que procedem os maus desejos, e de igual forma a Bíblia nos incentiva, nos impulsiona a guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, os nossos opositores também não são pessoas desqualificadas. Os opositores de Neemias eram pessoas de influência dentro daquele contexto. Os opositores de Cristo eram pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras, mas que, a despeito do seu conhecimento, a despeito da sua influência,
não conseguiam ou não queriam enxergar todo o cenário a respeito do plano de Deus para aquele tempo. O plano de Deus através da vida de Neemias e o plano de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que veio nos salvar e nos redimir. Então nós precisamos entender isso. Quando o plano se torna público, a oposição se torna imediata. Ao longo do ministério de Jesus, ou antes, na verdade, dele iniciar o seu ministério, ele não sofria nenhum tipo de oposição. Mas o fato é de que quando ele ouve, a partir do momento que ele é batizado, e ele ouve, durante o seu batismo, aquela voz, a voz do Pai que vai dizer, este é meu Filho amado em quem tenho prazer, a partir daquele momento, Mateus 3 termina relatando o batismo de Jesus. O capítulo seguinte, Mateus 4, diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. E a palavra diabo, Satanás, ela traz a ideia justamente disso, de adversário, de um opositor. Quando o plano começa, a oposição também. Então Neemias tem muito claro isso. Jesus tinha muito claro isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E uma das aflições que certamente eu e você já estamos experimentando e haveremos de experimentar ao longo de toda a jornada, são as aflições causadas pelas oposições. E você está pronto para lidar com elas? Ou será que você é o tipo de cristão que cultiva na sua mente a ideia fantasiosa de que justamente pelo fato de você estar buscando a vontade de Deus, pelo fato de você ter recebido o plano de Deus, pelo fato de você estar buscando executar um plano que Ele te deu, você não vai ter nenhuma oposição? Querido, isso é uma doce e triste ilusão. Sim, haveremos de enfrentar oposição. Mas aqui então nós vamos perceber quais são as estratégias que os nossos opositores eles utilizam para tentar impedir este processo de reconstrução para o qual Neemias foi chamado e para o qual eu e você também temos sido chamados nesse tempo. O texto prossegue, Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 19. E aqui eu peço que você preste muita atenção nessa leitura. Neemias, capítulo 2, versículo 19, vai dizer o seguinte: mas quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Agora eu te convido a pular alguns capítulos e a ir para Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Neemias, capítulo 4, do verso 1 ao 3. E veja o que o texto nos diz. Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e o muro de pedra desaba. Duas palavras que se repetem nesses dois capítulos. Zombar. O texto vai dizer aqui, nesta versão, de que eles zombaram do projeto de Deus para o seu povo. Eles zombaram do plano que Deus havia colocado no coração de Neemias. Eles zombaram daqueles que entenderam e abraçaram este plano e se propuseram a tornar este plano uma realidade. E agora observe então o segundo princípio muito importante, para que eu e você tenhamos a plena ciência do que fazer e das estratégias que nossos opositores eles utilizam para nos paralisar. E o segundo princípio, portanto, é este: os opositores sempre agirão com zombaria e calúnia. Os opositores sempre agirão com zombaria e calúnia. A primeira coisa, então, que eles fazem, eles se unem para zombar do povo. Eles se unem para atingir o povo e dizer o seguinte: olha, vocês não são capazes disso. Lembra que eu falei, talvez você tenha um sonho e compartilhou esse sonho com alguém, e essa pessoa que estava próxima de você, talvez você não percebia, não tinha um discernimento para identificar de que ainda que estivesse próximo, não era seu amigo, mas talvez um opositor.
alguém que quer inviabilizar o plano que Deus tem colocado no seu coração. E essa pessoa, ela zomba de você. Olha, você nunca vai conseguir. Olha, você está querendo falar inglês, mas você não sabe nem falar português. Você vive falando, nós fumo, nós vai. Quem é você? Olha, você não vai conseguir. Você quer, talvez, trabalhar com tecnologia, mas você não consegue, talvez, utilizar o seu celular. Olha, não dá para você. Pense em outra coisa. Pessoas que tentam menosprezar o sonho de Deus na sua vida. Pessoas que tentam desestimular você a partir da estratégia da zombaria. E por que eles zombam? Porque a zombaria, ainda que venha de um opositor externo, ela tem um fator interno muito importante e que, se nós não percebermos isso, nós corremos o risco de parar ao longo da jornada de reconstrução. Porque a zombaria, ela atinge justamente a nossa autoestima, ela atinge o moral de um povo. Olha, realmente, quem somos nós? Quem somos nós para reconstruir esse muro? Realmente, será que nós vamos construir todo esse muro que já está assim há alguns anos? Eles têm razão, nós somos fracos. A zombaria faz com que você assuma como verdade uma mentira do opositor, uma mentira do inimigo, uma mentira de Satanás. Cuidado com a zombaria. As pessoas zombaram também do próprio Jesus. Não é esse que se diz Messias, mas que é o filho do carpinteiro? Ou melhor, pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Veja, zombaria. Zombaram de Jesus até os últimos momentos da sua jornada aqui conosco. Na cruz disseram para ele assim, se verdadeiramente é o Filho de Deus, então agora, demonstra isso para nós. Demonstra isso para nós. O próprio Satanás fez isso. Olha, se verdadeiramente és filho de Deus, manda que as pedras virem pão. Observa, zombaria. A ideia de nos atingir na nossa autoestima, no nosso moral, no nosso ânimo, para nos paralisar. Para que nós venhamos assumir como uma verdade aquilo que é uma mentira. E não apenas isso. Quando a estratégia da zombaria não dá certo, os nossos opositores se utilizam de uma outra estratégia. E o texto aqui fica bem claro para nós. Em Neemias, no capítulo 2, no versículo 19, vamos perceber claramente de que os opositores de Neemias, os opositores do projeto de Deus para o seu povo, eles inclusive começam a levantar e sugerir mentiras para as pessoas que estão ao seu redor. Por acaso vocês estão se rebelando contra o rei? Agora lembre-se, você que tem acompanhado a nossa série de mensagens, você sabe de que desde o começo, a primeira coisa que Neemias faz é colocar o seu plano diante do rei. Ele tem a total aprovação do rei para fazer o que está fazendo. Mas agora observa, o que os opositores fazem? Eles zombam para gerar ali o desânimo e, não satisfeitos, eles começam a plantar mentiras. Eles não afirmam, eles questionam. Eles fazem perguntas que por vezes podem fazer com que a certeza que nós temos deixe de ser certeza e se torne em dúvida. E aí está o problema. São as perguntas e não as afirmações que Satanás por vezes sugere e sussurra em nossos ouvidos, que podem nos levar novamente para o contexto de ruína e nos impedir de ir para o contexto de reconstrução. Você lembra do Gênesis? Não foi uma afirmação da figura da serpente, na verdade, da figura de Satanás personificado na serpente, que fez com que todo o processo de queda do homem ocorresse. Não foi uma afirmação, foi uma pergunta. Uma pergunta muito sugestiva. Será que se no dia que vocês comerem, vocês não serão como Deus? Foi isso mesmo que ele disse? Observa, perguntas. Perguntas que podem colocar em dúvida as nossas convicções. Por isso é importante que eu e você diariamente estejamos alicerçados, fundamentados naquilo que é a razão, ou naquele que é a razão da nossa fé, Cristo Jesus. E como nós fundamentamos, alicerçamos a nossa fé? A partir de uma busca diária e constante a Deus, através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum, através das práticas, das disciplinas espirituais. Então,
o inimigo usa da zombaria e da calúnia. Quantas vezes você talvez não foi caluniado ou caluniada diante de um projeto, de um sonho que você estava iniciando? Quantas pessoas, ao verem você ali iniciando o seu projeto, o seu trabalho, e ao perceberem que você está sendo bem-sucedido, elas começam a fazer sugestões. Ah, mas fulano é muito metido, olha só, começou agora e acha que sabe tudo. Olha, mas fulana, está vendo a fulana? Depois que ela começou a fazer aquele curso, depois que ela conquistou aquele sonho da casa própria ou do carro, olha como é que ela ficou, né? Sugestões, zombaria e calúnia. Não ceda à zombaria e às calúnias da oposição. Se tem uma coisa que nós percebemos ao longo do Gênesis e do Apocalipse, é de que as estratégias de Satanás são sempre as mesmas. Satanás, ele não é criativo, ele é astuto. A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais sábios, são mais astutos do que os filhos da luz. Mas eles não são criativos. O diabo não é criativo porque ele não tem a capacidade de criar nada. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não consegue criar. Ele vem arruinar. Quem prega e viabiliza o recomeço é o Deus que cria. Mas quem se satisfaz com a ruína é aquele que almeja ser Deus e nunca foi e nunca será como Deus, que é o inimigo de nossas almas. É ele que então faz com que nós venhamos a, por vezes, desanimar, desistir desse processo de reconstrução. É ele que quer que nós fiquemos acomodados com as ruínas e venhamos acreditar na mentira de que é assim, não tem como mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, minha família, todo mundo foi assim, a história da minha família é essa, é de pai para filho, é uma maldição hereditária e nós não cremos nisso. E você se acomoda com aquela mentira. À medida que alguém vai dizer, ou alguém diz, né, de que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade, mas isso também é uma mentira, porque uma mentira repetida muitas vezes se torna uma mentira maior ainda. Uma mentira jamais poderá se tornar uma verdade. Então, o que nós percebemos aqui do Gênesis ao Apocalipse é que a estratégia do inimigo de nossas almas é sempre a mesma. Ele sempre vai plantar zombaria e calúnia. Zombou de Neemias e o caluniou, ao sugerir de que ele estava realizando aquilo para se rebelar contra o rei. Da mesma forma fizeram com Jesus, da mesma forma fizeram com os discípulos, da mesma forma farão comigo e com você. Por quê? Porque as estratégias, elas são as mesmas. Cabe a nós termos a sabedoria para identificarmos a forma como elas hoje se apresentam. Observa de que hoje nós vivemos num tempo onde se fala muito sobre fake news. E aí, essa expressão do inglês, ela é muito interessante, porque a ideia do evangelho, né, em inglês é gospel, mas ela tem a ver com a good news, com a boa nova. E agora vem a ideia da mentira, de que é uma fake news, uma notícia mentirosa, uma nova que engana. E observa, o diabo ele sempre tem, queridos, esse desejo de ser aquilo que ele jamais poderá vir a ser. A Bíblia vai dizer que Deus ele é representado como sendo o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia também vai dizer de que o próprio Satanás ele está como um leão a derredor. Observe, ele até mesmo para nos enganar e nos destruir, ele parece ser um leão, ele tenta rugir como leão, mas ele jamais poderá ser comparado, nem de perto e nem de longe, com o leão da tribo de Judá. Então nós precisamos entender isso. Apenas Deus pode criar. E Satanás, na sua estratégia de nos opor, de ser o nosso opositor, ele vai usar de estratégias repetidas. Nós vemos isso com a história de Davi, nós vemos isso com a história de Sansão, nós vemos isso com a história de grandes homens ainda do nosso tempo, onde a estratégia é sempre a mesma. Às vezes o desejo do olhar coloca algo no seu caminho para o impedir, para denegrir,
para tirar o crédito do projeto de Deus na vida de determinada pessoa. E aqui então não é diferente. É essa estratégia que ele utiliza. Mas eu não quero, em hipótese alguma, que você agora fique aqui assombrado, assustado pelo fato de você ter que enfrentar em determinado momento a oposição. Eu quero que você, na verdade, se lembre das palavras do próprio Jesus. Palavras essas que eu quero mais uma vez trazer à sua memória nessa noite a respeito das oposições que virão sobre nós. Mateus, no capítulo 5, do versículo 10 ao 12, quando Jesus está no Sermão do Monte, lembra o que ele diz? Ele diz o seguinte: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, a calúnia, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. O que Jesus então nos convida, diante da oposição, a fazer? A ter a convicção de que estamos no caminho certo. E isso então, ao mesmo tempo que nos aflige, nos alegra. Nos aflige porque é incômodo ter que lidar com oposição. É incômodo ter que lidar com zombaria e calúnia. Mas essa oposição e essas estratégias de zombaria e calúnia apenas testificam de que eu e você estamos no caminho certo. Se você, diante daquilo que Deus propôs para você, não está sofrendo nenhum tipo de oposição e nenhum tipo de retaliação, então duvide se você está no caminho certo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos de que ele haveria de nos enviar como ovelhas ao matadouro. Nós haveremos de sofrer oposição. A Bíblia também vai dizer que se o mundo odiou a ele, Jesus disse isso, de que se o mundo o odiou, não será diferente conosco. Enfrentaremos oposição, mas essa oposição apenas amplia e fortalece a convicção de que estamos no caminho certo, no caminho da reconstrução. Então alegre-se diante da oposição e não ceda a ela. Mas a história prossegue. E aí nós vamos perceber que Neemias, então, ele consegue identificar que à medida que ele torna público o plano, a oposição se torna imediata. Ele consegue identificar que as estratégias dos opositores dizem respeito à calúnia e zombaria e calúnia, mas ele age diante disso. E qual é a ação de Neemias diante das oposições e das estratégias de seus opositores? Bem, Neemias capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte: e eu lhes respondi, o Deus do céu nos dará êxito, nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, resposta de Neemias aos seus opositores, vocês, porém, não têm parte nenhuma, nem direito legal ou histórico sobre Jerusalém. O que Neemias faz? Neemias, aqui, ele coloca diante de nós o terceiro princípio que eu quero partilhar com você a respeito de como lidar com a oposição, que é o seguinte: posicione-se e delimite os espaços. Posicione-se e delimite os espaços. Neemias se posiciona diante da oposição. Ele ouve, ele percebe agora, ele identifica quem são os seus opositores e ele delimita o espaço. E é interessante essa resposta que Neemias aqui dá aos seus opositores, porque a resposta é o seguinte, veja, novamente, Neemias capítulo 2, versículo 20, eu lhes respondi, o Deus do céu nos dará êxito. Primeira coisa que Neemias faz aqui na sua resposta, quando ele está limitando até onde ele vai deixar que o inimigo o aflija, o abata, seja com palavras, a primeira coisa que ele faz é reconhecer o espaço, o ambiente que pertence a Deus. É dizer o seguinte, olha, Deus nos dará êxito. Ele não diz o seguinte, olha, como o meu plano é perfeito e minha equipe está motivada, eu tenho convicção de que eu tenho uma excelente qualidade para ser um líder e de que eu tenho pessoas qualificadas ao meu lado, então nada vai dar errado. Não, não é isso que Neemias faz. A primeira coisa que ele faz aqui diante da oposição é ter a convicção e a ciência de que Deus está no controle. Então, delimite o espaço. Se o inimigo, se os opositores querem te desestabilizar,
lembre-se de que Deus está no controle. E não apenas isso, Neemias, ele demarca, ele se posiciona e ele limita os espaços para os seus inimigos, mas também para si. Porque é no momento que ele reconhece que é Deus que está à frente, de que o primeiro nome de que sai da sua boca é o nome de Deus, a primeira palavra que ele pronuncia para os seus opositores tem a ver com Deus, ele também está reconhecendo o seu espaço dentro desse grande projeto. Ele se vê como parte, mas ele não se vê como se todo o projeto dependesse dele. Ele é parte de projeto, mas ele não é dono do projeto. Ele entende o espaço de Deus, a mão que controla e que nos garante o sucesso, e não necessariamente a mão que planeja, mas ele reconhece o seu papel nesse projeto e ele também reconhece o papel do adversário nesse projeto. E qual que é o papel do adversário nesse projeto? Nenhum. Neemias aqui é muito claro, vocês não têm parte, vocês não têm direito. Vocês, opositores, vocês que fazem oposição, vocês são aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. E o projeto tem a ver com reconstrução. Luz e trevas não se misturam. Então, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está nos convocando a fazer, você não tem parte. Então, entenda isso. Não deixe que as oposições, que a zombaria, que as calúnias parem você. Porque os seus opositores não têm parte no projeto de Deus. Porque Deus chamou você e não eles. Deus colocou no seu coração e não no deles. Deus concedeu a você a visão e não a eles. Então não espere de quem não ouviu a voz de Deus o entendimento que Deus te concedeu. Não espere de quem não ouviu a voz de Deus o entendimento e a visão que Deus te concedeu. Neemias, ele consegue entender isso, então ele se posiciona. Ele limita os espaços. Às vezes nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar, às vezes de maneira firme, às vezes não, sempre de maneira firme. E se posicionar aqui, querido, é ter de maneira muito clara e muito objetiva o que Deus espera de você e aquilo que Ele quer que você faça, para que também você não perca, para que você não venha desperdiçar seu tempo, dando satisfação para quem só veio fazer oposição. Imagina, né, e há um versículo que é célebre no livro de Neemias, quando ele vai dizer, mais uma vez, diante da oposição, que tenta pará-lo, que tenta impedi-lo, e ele vai responder, olha, estou numa grande obra e não posso parar. O que ele está ensinando para nós? De que nós não precisamos perder tempo desfazendo aquilo que é mentira. Porque a própria Bíblia vai dizer que ao seu tempo, aquilo que está em oculto vai ser revelado. Então a mentira por si só, em algum momento ela vai vir à tona. Então não perca seu tempo respondendo ou rebatendo às zombarias e às calúnias. Foque naquilo que Deus colocou na sua mão, no seu coração, diante dos seus olhos, para que você possa realizar. Neemias faz isso. Mas é interessante observar que, mais uma vez, isso não é uma postura exclusivamente de Neemias. Essa é uma postura que todo servo de Deus precisa ter. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, observe, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos, antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós? De que ele enfrentou maus tratos e sofrimento quando estava em Filipos. E quando ele chegou naquela região, ele, mesmo diante daquele cenário de maus tratos e de sofrimento, ele manteve a sua confiança em Deus e prosseguiu no seu projeto, na sua missão, que era a missão de reconstrução, que era a missão de anunciar as boas novas. É isso que ele nos ensina. E ele vai dizer o seguinte, olha, continuei anunciando as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. A oposição não pode servir de desculpa
para que nós não venhamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aquele que para diante da oposição não entende o tamanho do Deus ao qual serve. Guarde isso. Aquele que para diante da oposição não entende o tamanho do Deus ao qual serve. Grande oposição vem aqueles que servem a um grande Deus, a um Deus que é infinitamente maior do que qualquer oposição. Grande comissão, para a qual nós somos chamados de ir e pregar o Evangelho, nos coloca diante de grande oposição. É proporcional à luta, mas é infinitamente maior a promessa, o privilégio e a recompensa que aguarda aqueles que seguem firmes diante da oposição. O salmista Asaf, no Salmo 75, no versículo 6 e 7, ele vai dizer o seguinte: pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Salmo 75, versículo 6 e 7. Salmo de Asaf. E ele vai dizer, olha, é Deus quem julga, é Deus quem decide. Neemias tem essa convicção. Os inimigos, os opositores, querem o parar. Os inimigos e os opositores tentam rebaixá-lo, tentam diminuí-lo a partir da zombaria e da calúnia, mas ele sabe que é Deus quem exalta, ele sabe que é Deus quem julga, ele sabe e conhece a quem ele está servindo. E a pergunta que eu te faço aqui nessa noite, você que nos assiste, você sabe a quem você está servindo? Você conhece ao Deus que você está servindo? Se a sua resposta é sim, então não pare diante da oposição e seja um agente de reconstrução. O quarto princípio, o penúltimo princípio para nós nessa noite, que aprendemos com Neemias, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 4, versículos 4 e versículo 9. Eu quero que você leia, me acompanhe nessa leitura, Neemias 4, versículos 4 e 9, que vai dizer o seguinte: então orei, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guarda na cidade de dia e de noite para nos proteger. Há algo aqui que eu acho extremamente interessante na postura de Neemias diante da oposição. É que ele não se deixa abater. Eu preciso que você relembre comigo quem é Neemias. A história de Neemias começa em determinado momento da sua história de vida. Nós não sabemos como foi a infância de Neemias, não sabemos como foi a juventude de Neemias, mas o texto, a narrativa da história dele já nos apresenta a pessoa, a figura de Neemias, já como sendo o copeiro do rei. E aí ele sai da posição de copeiro do rei, numa posição de confiança, de influência, de importância, e agora é colocado por Deus numa posição de liderança para um projeto que humanamente, diante daquele povo, naquele contexto, era um projeto louco, era um projeto suicida. Sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. E Neemias agora, ele tem que lidar com coisas com as quais ele nunca havia lidado antes. Neemias aqui ele nos ensina, nós poderíamos aqui fazer aplicações, né, das muitas áreas de conhecimento que Neemias demonstra aqui dominar. Ele teve que aprender logística, ele teve que saber agora quais são os materiais, qual que chega, qual tipo de madeira ele vai usar. Neemias teve que aprender sobre administração, estabelecer prazos, saber o custo. Neemias teve que estudar aqui também segurança pública, porque vai dizer, quando ele está diante do rei, ele pede também uma escolta, ele pede segurança. Neemias pede cartas para que ele possa chegar em determinadas pessoas de influência para obter os recursos necessários, inclusive de outras nações. Então aqui nós aprendemos relações internacionais com Neemias. Enfim, nós podemos aprender muitas coisas. Engenharia civil, poderíamos aqui tirar N profissões a partir dessa trajetória de que Neemias nos apresenta. Mas há algo aqui que, independente da área de conhecimento, não se aprende lendo, não se aprende estudando, e que então nos coloca diante do quarto princípio, que tem a ver com a resiliência. Uma palavra que está muito em moda nos dias de hoje.
Resiliência, que é a capacidade de permanecer firme quando a situação é contrária. A capacidade de se manter forte. A capacidade de aplicar as palavras de Moisés a Josué, ser forte e corajoso. São essas palavras que podem gerar em nós a resiliência. E Neemias é alguém resiliente. E a pergunta é, de onde veio essa resiliência? De onde veio essa capacidade de se manter firme quando tudo ao seu redor parece estar contra ele? E a resposta está implícita na postura de Neemias diante da oposição. Nesse texto que nós lemos, de Neemias capítulo 4, no versículo 4 e 9, nós vamos perceber que Neemias faz algo aqui que já havia feito anteriormente e que nos leva a crer que era algo que ele fazia então constantemente. O que é essa coisa? Essa coisa é a prática da oração. E aqui então nós aprendemos o quarto princípio. A resiliência diante da oposição é fruto de uma vida de devoção. Vou repetir para você. A resiliência diante da oposição é fruto de uma vida, guarde isso, vida de devoção. Neemias não é o tipo de pessoa que ora quando as coisas estão ruins. Eu sei que havia uma expressão, uma frase, que talvez ela seja muito forte dentro desse ambiente gospel, desse ambiente evangélico cristão, e de que eu ouvia desde quando era pequenininho, que inclusive, quando era garoto, já aprendia a ler, eu via por vezes em adesivo de carro, que era a seguinte frase: ora que melhora. Ora que melhora. E é verdade, quando nós oramos, as situações elas podem sim vir a melhorar. Nós cremos nisso. A oração nos dá essa esperança. A palavra de Deus confirma sobre isso. Mas há algo implícito nessa frase que é muito perigoso. É de que só oramos quando as coisas estão ruins. Eu só oro para melhorar. E quando melhora, o que eu faço? Eu paro de orar? Eu deixo de orar quando tudo está bom? Eu deixo de orar quando tudo está ao meu favor? Neemias nos mostra justamente o contrário. A vida de Neemias, a capacidade dele de ser resiliente, de permanecer firme diante das oposições, diante da oposição, nos revela que ele tinha uma vida de devoção, uma vida constante de oração. Porque foi essa oração, foi essa constância, foi essa prática secreta, essa prática que certamente ele exerceu ainda já quando era muito novo, que fez com que no tempo apropriado, tudo isso pudesse agora vir à tona através da sua capacidade de permanecer firme quando a circunstância, quando a oposição o convida a parar, a desistir, a retroceder. Uma vida de devoção. O silêncio, certamente o silêncio do quarto e a busca no secreto é o que conduz e prepara Neemias para o palco, para a oposição e para o sucesso. Enquanto eu meditava nesse texto, isso foi algo que falou muito forte ao meu coração. Certamente o silêncio do quarto e a busca no secreto é o que conduz e prepara Neemias para o palco, porque veja, lidar com a visibilidade, lidar com a notoriedade também exige uma vida constante de oração. Porque muitos se deixam embriagar pelo sucesso. Neemias está no palco. Ele agora é um nome que todos conhecem naquele contexto. Ele, por vezes, pode ter sido tido como, por aquele povo, como o Salvador, aquele homem visionário, a referência. Neemias está no palco. Mas a vida de oração prepara Neemias para lidar com o palco. Prepara Neemias para lidar com a oposição. E prepara Neemias para lidar com o sucesso. Precisamos orar a todo instante para estarmos preparados para todos os momentos. Seja o momento do palco, seja o momento da oposição, seja para o momento do sucesso. Neemias a todo instante aponta para Deus e isso o encoraja diante do medo e o fortalece diante da oposição. E não é isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 18. Observe o que o texto vai dizer. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos
e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem em espírito em todos os momentos, em todas as ocasiões. O que Neemias fazia? Orava constantemente, a cada instante, a cada decisão a ser tomada, ele falava com Deus, ele consultava a Deus, ele colocava diante de Deus. O que eu e você temos feito? Será que temos agido dessa forma? Ainda, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, vai nos dizer o seguinte: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, ou seja, o seu grande opositor, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes, resiliência, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Veja aquilo que nós falamos há pouco. Se você não está lidando com nenhuma oposição, reveja o caminho para o qual você está indo. Porque o caminho que Jesus nos convida é o caminho que se apresenta diante de nós a partir de uma porta estreita. A partir de um caminho, sim, de sofrimento, mas que o sofrimento presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E essas palavras, então, elas reverberam justamente isso que temos falado aqui. Mas é justamente a prática da oração que nos coloca diante da oposição de maneira firme, de maneira corajosa, de maneira resiliente. E para encerrar, então, o quinto e último princípio, a respeito de como lidar com a oposição, eu quero ler um texto um pouco maior com você, que se encontra em Neemias, no capítulo 4, do versículo 11 ao 23. E a partir dessa leitura, então, nós vamos aqui extrair o último princípio de Deus para nós nessa noite. Neemias capítulo 4, versículo 11 ao 23. Diz assim: enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, observa, estratégia, plano, por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do que o Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando os inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho do muro. Agora observe, dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto que com outra seguravam a arma. Todos os construtores tinham uma espada presa na cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e o restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora de Jerusalém que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, ou seja, ele está se incluindo, nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas,
até mesmo quando íamos beber água. Ainda tem mais capítulo para frente, mas o que nós percebemos aqui, o quinto e último princípio, para que eu e você possamos lidar com a oposição. O primeiro é, lembre-se, quando o plano se torna público, a oposição se torna imediata. Segundo princípio, que nós já falamos aqui nessa noite, os opositores sempre agirão com zombaria e calúnia. Terceiro princípio, posicione-se e delimite espaços. Quarto, a resiliência diante da oposição é fruto de uma vida de oração. E o quinto e último princípio para nós nessa noite é: haja com fé, mas não ignore os fatos. Haja com fé, mas não ignore os fatos. Neemias é alguém que tem uma vida com Deus. É alguém que nós certamente falaríamos que é aquele irmão de oração. Alguém que diante do nosso olhar já estava quase estourando o termômetro da espiritualidade. Aquele homem de oração, da oração fervorosa. Aquele que olha as coisas acontecem. Mas Neemias, ele não espiritualiza tudo. Ele verdadeiramente é um homem de oração. Ele verdadeiramente é um homem de fé. Mas ele é um homem prudente e não ignora os fatos. E aqui eu preciso fazer uma aplicação, queridos, que tem muito a ver com o nosso contexto. É triste quando eu ouço alguns de nossos irmãos, ou até mesmo vejo alguns de nossos irmãos, a respeito de uma pseudo-fé, de uma falsa fé, agirem com uma certa ignorância dos fatos que estão presentes diante de nós. E vou ser bem claro aqui no que estou querendo dizer para você nesse momento. Queridos, não faça da sua fé, ou não ache que a fé em Deus é a vacina para o Covid. Irmãos, é triste, chega a ser entristecedor, assustador. Irmãos que andam sem se cuidar, que não fazem uso do álcool em gel, das boas práticas que têm sido, ao longo já desses quase 8 meses, anunciadas com constância, não utilizam máscara e falam isso como se a fé fosse uma vacina. Não, porque em mim não pega. Em mim não pega porque eu estou com Deus. Em mim não pega porque eu sou ungido, a ungidona do Senhor. Querido, haja com fé, mas não ignore os fatos. E os fatos estão sendo colocados diante de nós a todo instante, através do noticiário. Neemias nos ensina isso. Ele tem fé de que vai acontecer. Ele tem fé de que o muro vai ser reconstruído, mas ele não ignora os fatos. Ele sabe agora que a estratégia da oposição mudou. Se eles começaram a partir da zombaria e da calúnia, o que eles estão querendo fazer agora é matar. Eles estão agora querendo aqui destruir fisicamente aqueles que estão incomodando com esse desejo de reconstrução. E mais uma vez, o que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Ele tenta destruir a autoestima do povo a partir da zombaria. Ele tenta roubar a paz do povo a partir da calúnia. E não satisfeito por não ter conseguido essas duas primeiras, então ele decide matar. A oposição a qual Neemias enfrenta decide matá-lo, justamente com todo o seu povo. Então o que Neemias faz diante desse fato, diante dessa informação, ele bola todo um plano de segurança pública. Ele agora divide as pessoas de tal forma que elas fiquem próximas das suas casas. Ele não permite que os trabalhadores fossem trabalhar distante das suas famílias, porque ele sabe que no momento de crise, caso a trombeta viesse a ser tocada e o alerta fosse dado, o trabalhador, o pai, o homem de família, certamente deixaria a sua posição e iria à sua casa, porque a sua prioridade seria cuidar dos seus. Então, o que ele faz estrategicamente para evitar que, diante da iminência de um ataque, as pessoas deixassem espaço, deixassem brechas no muro, ele coloca cada um para trabalhar de frente da sua casa, juntamente com a sua família. Por isso, inclusive, que ele vai falar, olha, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, porque isso mexe no moral do povo. A pessoa sabe que naquele trecho na qual ela se encontra, ela tem um papel primordial naquele lugar que ela está, porque se ela não fizer o seu trabalho com excelência, com vigilância, com atenção, não tão somente ela pode vir a ser morta, destruída, como também todos os seus. Então Neemias bola todo um planejamento. Agora ele divide os homens, o texto é muito claro para nós. Metade está ali trabalhando e metade está na vigilância também trabalhando, troca-se os turnos, aqueles que
vinham a Jerusalém só para poder ajudar na obra. Agora, Neemias fala o que ele nos diz aqui o texto, vai dizer que agora ele fala o seguinte: olha, vocês vão pernoitar aqui, vocês vão ficar aqui, não vão sair mais, para evitar qualquer tipo de situação. Olha, até mesmo para beber água nós vamos andar aqui armados. O que Neemias está fazendo? Ele está agindo com fé, mas não está ignorando os fatos. Quais são os fatos que talvez você está ignorando? Talvez o que falte para você, querido, não seja fé. Talvez o que falte para você seja sabedoria para não ignorar os fatos. Talvez não seja a falta de fé a razão do fracasso do seu projeto, do projeto que Deus colocou no seu coração. Talvez seja justamente o outro ponto. Não a falta de fé, mas a falta de sabedoria que faça com que você ignore os fatos. Não ignore os fatos. Haja com fé, mas não ignore os fatos. Neemias não ignora a realidade na qual está. Ele não subestima, e isso também é muito importante, ele não subestima a capacidade ou a crueldade dos seus opositores. Ele sabe que se eles estão ameaçando, eles são capazes de fazer. Porque ele sabe que diante do grande projeto de Deus, uma grande oposição haveria de se levantar, como se levantou. Diante do projeto de Deus para você, para mim, para nós, um grande projeto para o qual nós fomos chamados, uma grande obra, uma grande comissão, uma grande colheita, devemos estar preparados para uma grande oposição. Mas a partir da história de Neemias nessa noite, eu e você aprendemos como lidar com a oposição. Esses 5 princípios, podemos tirar muitos mais, mas esses 5 princípios são cruciais para que eu e você possamos lidar, sobreviver e superar a oposição. Confiantes em Deus, na certeza de que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você então, nessa noite, você que nos assiste, você que tem enfrentado essas oposições que nós falamos aqui nessa noite, você que infelizmente identificou num grande amigo um grande opositor, você que talvez ficou decepcionado, desiludido, ao descobrir que as pessoas mais próximas de você foram aquelas que lhe causaram talvez essa maior ferida que você está sentindo hoje, mas é para você, é com você e é por você que eu quero orar nesse exato momento. Senhor, muito obrigado por esse tempo onde o Senhor nos fortifica, nos prepara e nos fortalece para lidarmos, ó Deus, com essa grande oposição. Mas Deus, grande a oposição, mas maior, Deus, é o Senhor ao qual nós servimos. Maior és tu, Deus, quão grande és tu, Deus. Tu és a razão, Deus, pela qual nós permanecemos, pela qual nós prosseguimos, a razão pela qual nós não desistimos. Senhor, nos ajuda a identificar e a perceber de que quando o plano do Senhor através de nós se torna público, de igual modo virá, Deus, a oposição. Nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes e não perdermos tempo diante das zombarias e da calúnia, e pelo contrário, que nós possamos, Deus, a todo instante, nesse momento, onde os nossos opositores tentam nos denegrir, nos desmotivar, que nós possamos nos alegrar, assim como o Senhor nos instruiu, através do Teu Filho no Sermão do Monte, Deus. Senhor, nos ajuda a delimitar os espaços, a dizer que daqui para frente, Satanás, o nosso opositor, ele não tem vez, ele não tem voz sobre nós, ó Deus. Senhor, nos dar a resiliência necessária, e para isso, Deus, ensina-nos a orar. Que nós possamos, Deus, entender a importância de uma vida de devoção a Ti. E Deus, que nós possamos nos mover em fé, que nós possamos agir com fé e através da fé, mas sem ignorar os fatos. Ser com o Teu povo, Deus, espalhado pela face da terra. Ser com esta palavra, Deus, que agora está chegando aos meus irmãos e minhas irmãs neste domingo, e que poderá chegar, Deus, a tantos outros daqui para frente, ao longo dos anos, ó Deus, que eles sejam encorajados, que eles sejam fortalecidos, que eles permaneçam firmes e sigam adiante naquilo que o Senhor colocou no coração deles. É o que eu te peço, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.